Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Com a família de vocês? Espero que sim. Eu vim para a aula de filosofia dessa semana e tem um texto com atividades. Eu vou ler o texto com vocês, explicar esse texto e depois, qualquer dúvida, vocês me procuram no telefone, tá? Para tirar dúvida. Então vamos lá, cultura, dando continuidade ao que estava falando já no centro de mídias, tá? Cultura é o conjunto de manifestações de um povo. A cultura é criação humana, só o ser humano produz cultura. Ah, então os gatinhos produzem cultura? Não, nenhum outro animal produz cultura, só o ser humano produz cultura, tá? Então, isso é uma coisa que vocês não podem esquecer. Cultura é criação humana. E ela é um conjunto de manifestações de cada povo, cada grupo de pessoas, e em cada período do tempo tem uma cultura diferente. E tem os motivos para ter essa cultura diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre culturas diferentes para vocês, tá? Enfim, cultura é criação humana e ela é diferente de um povo para o outro. O que é bom para um povo pode não ser para outro povo. E vai depender do quê? Do que esse povo passou para sobreviver. De tudo que esse povo precisou passar para sobreviver, vai interferir, vai determinar então o que ele acha que é justo, que é bom e que é necessário para sobreviver, tá? Eu vou chegar nisso já, peraí. Músicas, arquitetura, rituais, língua, hábitos alimentares, tecnologia e etc. Tudo o que é criado pelo homem. Observe que tudo isso que eu falei, que é cultura, é parte da cultura de um povo, nada disso nasce numa árvore sozinha lá no meio da montanha. Por quê? Porque o que nasce na árvore sozinha lá no meio da montanha é natural. Aquilo que existe sem a necessidade do ser humano é natural. E cultura é o oposto de natureza. Cultura é aquilo que o ser humano produz no decorrer da vida dele, da existência humana. Então, a natureza não é cultura, tá? Não esqueçam disso. Outra coisa para anotar. Cultura é criação humana e cultura é o oposto de natureza, tá? Cultura é o resultado de como diversos grupos humanos foram resolvendo seus problemas ao longo da história. Vamos lá. Sobre a questão do resolver problema, da cultura que é diferente. Vamos falar de povos indígenas, tá? Povos originários, povos indígenas. O indígena do Brasil, antes da chegada dos europeus, como que era a roupa que os indígenas do Brasil usavam? Não tinha roupa, tá? O indígena dos Estados Unidos, tá? A vegetação é diferente, o clima é diferente. Como que é a roupa do indígena dos Estados Unidos? Alguns, não tô falando todos porque é muito grande os Estados Unidos, tô falando do norte ali. Os indígenas do norte dos Estados Unidos usam roupa longa e de couro e tem umas franjinhas. Vocês já viram algum filme, algum desenho do Pica-Pau que mostra o indígena com uma roupa comprida, uma calça comprida, uma blusa comprida, de manga longa e com franjinhas? Então, é uma roupa tradicional de alguns indígenas norte-americanos. Todos? Não. Alguns, tá? Uma pessoa de uma sociedade primitiva ali do deserto africano. Ele usa roupa? Usa. A roupa é curta ou é longa? É longa. E a roupa longa deles, ela é de couro? Não. Ela é de um tecido leve, de uma coisa fácil de transpirar. Tanto é que a cultura muçulmana de usar roupas longas é por causa desses povos primitivos. Quando eu falo primitivos, eu tô falando de povos antes da tecnologia, tá? Não é características emocionais, nada disso não, tá? Então vamos lá, o indígena do Brasil tem comida em qualquer lugar, porque o Brasil tem comida em qualquer lugar, qualquer momento. E o indígena do Brasil precisa subir em árvore, porque no Brasil tem muita selva, floresta. Selva não, floresta.
O Brasil tem muita floresta, ele precisa subir em árvores. Quanto mais coisas ele tivesse no corpo, roupas, maior a dificuldade dele de subir em árvore para pegar as coisas que ele precisava, né? Ou de caçar. Então, o indígena brasileiro não usava roupa antes da chegada dos europeus e não era por motivo moral, é por motivo prático. Ele não precisava, ele não usava. Ia atrapalhar ele se ele usasse, inclusive. Já o nativo norte-americano que eu tô falando, aquele do norte dos Estados Unidos, lá da região mais fria, ele usa uma roupa comprida e de couro por causa do frio. A vegetação lá é diferente daqui, e a vegetação de lá, como é diferente daqui, faz com que o processo de caçar seja diferente também. Então, por isso, eles podiam ter roupas longas e de couro para não passar frio, porque lá era frio. Já o pessoal que eu tô falando dos desertos lá da África, eles tinham que ter uma roupa comprida, porque senão o sol ia queimar a pele deles. Ia ter uma queimadura do sol. Só que a roupa não podia ser de couro, porque senão eles iam cozinhar dentro da roupa. Então eles tinham uma roupa de tecidos leves. Então observem que eu tô falando de 3 povos indígenas diferentes, que têm culturas diferentes, e eu tô explicando por que a cultura deles é diferente. Então, dentro da filosofia, quando você vê uma coisa que é diferente do que você é acostumado, em vez de você criticar ou ofender ou agredir, não, peraí um pouquinho. Não, você vai se perguntar por que é desse jeito, por que é diferente. As pessoas têm costumes diferentes dos nossos. Principalmente no Brasil, o que mais destoa são as questões de religião. Tem gente, por exemplo, que vai em festa junina, tem gente que não vai. E tá tudo certo, gente, tá tudo certo. São culturas diferentes. No máximo, a gente pergunta por quê, mas com uma postura de curiosidade, mas com respeito, não criticando. Ai, credo, né? Ai, você vai usar saia, que não sei o quê. Eu adoro usar saia. Eu não vou trabalhar de saia porque eu vou de moto pro trabalho e eu tenho que viajar, então eu vou de calça, tá? Mas eu amo usar saia, blusa de manga, eu só uso blusa de manga. Ai, ninguém não pode, não sei o quê. Gente, respeita a cultura do outro, tá bom? Continuando aqui. Cultura é criação. Criação de quem, gente? Do homem, do ser humano, tá? O homem não só recebe a cultura de seus antepassados, como também cria elementos que a renovam. A cultura muda no decorrer do tempo. Alguns eventos culturais demoram muito para mudar e outros mudam muito rápido. Muito rápido que eu falo assim, 15 anos, 20 anos. Por exemplo, nos anos 2000, de 2000 a 2010, as roupas eram muito diferentes das roupas de hoje. Principalmente para as mulheres. Principalmente para as mulheres. Eu, como acompanho adolescentes desde os anos 2000, eu tenho visto essa mudança nas roupas, sabe? Então, dos homens nem tanto. Dos homens nem tanto, mas das mulheres bastante. Então, se perguntar, você usa roupa igual a sua mãe usava? Não, é diferente. Algumas coisas podem ser iguais, porque eu gosto de algumas coisas que são tradicionais. Hoje, por acaso, eu não tô com nada tradicional aqui, tô com um sobretudo aqui só, tradicional. Mas assim, tá, o brinquinho de pérola. Isso aqui é coisa de gente muito antiga. Isso aqui é coisa da década de 60, da década de 50, tá? Ou menos, eu diria que até menos, tá? Bem antigo mesmo. Mas eu gosto. Já me falaram que eu fico com cara de velha com esse brinco. Eu acho que eu tenho cara de velha porque eu sou velha mesmo, não por causa do brinco, tá? A cultura, ela muda no tempo e no espaço. No tempo é o que eu tô falando pra vocês.
As músicas que vocês ouvem são as mesmas músicas que os seus avós ouviam? Talvez algumas, talvez uma pessoa ou outra, mas vocês entendem que de maneira geral não são? São músicas diferentes, tá? De maneira geral. Eu ouço algumas músicas da época dos meus avós? Eu ouço. Da época dos meus pais? Eu ouço. Não significa que meus pais ou meus avós ouviam essas músicas, tá? Mas eu ouço. Mas são todas as músicas que eu ouço na vida? São essas? Não, eu ouço outras coisas também, tá bom? E por que no espaço? Porque de um lugar para o outro a cultura é diferente. Por exemplo, o quarto de um japonês tradicional não tem cama. Espera aí um pouquinho. O quarto de um japonês tradicional não tem cama, o de vocês tem cama. É um pouco diferente, né? Significa que o japonês é melhor ou é pior do que a gente? Significa que a cultura é diferente, só isso. Ou então, em algumas sociedades, a mesa não é grande igual a que a gente tem na sala, na cozinha. A mesa é baixinha e as pessoas se ajoelham em volta da mesa. A cultura oriental também tem isso. De maneira geral, a cultura oriental, os árabes, os japoneses, os chineses, tem essa mesa baixinha em que as pessoas se ajoelham em volta da mesa para comer. A gente se ajoelha em volta da mesa para comer? Significa que a gente é melhor ou é pior do que eles? São só culturas diferentes. Vamos entender por quê, vamos estudar e perceber por quê, sabe? Desculpa. Com respeito, a gente entende tudo e fica tudo certo. A cultura é um fator de humanização. Quer dizer que a gente nasce um animal qualquer e com o passar do tempo, a cultura que é passada pra gente pelos nossos pais, avós, antepassados, a cultura que é passada pra gente forma em nós um ser humano do jeito que a sociedade espera. A nossa sociedade espera pessoas com determinado comportamento, esse que a gente tem. Se fosse uma outra sociedade, teria um outro comportamento específico, tá? Que é ensinado para a criança. Por isso a cultura é um fator de humanização. Nos torna o ser humano aceitável, no mínimo aceitável para a nossa sociedade, tá? O homem só se torna homem aqui ser humano, tá? Porque vive no seio de um grupo cultural. Uma das capacidades que diferencia o homem de outros animais é a capacidade de produção de cultura. Tá bom, gente? Eu queria falar isso mesmo para vocês. Vou deixar as perguntas aqui embaixo para vocês e beijo. Até a próxima aula.